Atos dos Apóstolos, segundo escreveu Paulo, o capítulo 28, o versículo 1, amém? Que diz assim: e estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta, e os habitantes da ilha demonstraram-se a bondade para conosco, prepararam-se uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. E quando Paulo ajuntava-se um feixe de gravetos e o lançavam-se ao fogo, uma víbora, espantada com o calor do fogo, agarrou-se à sua mão. E assim que os habitantes da ilha viram aqui a cobra apressada nas mãos de Paulo, comentaram uns aos outros dizendo: com toda certeza este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar, revoltou-se, e a justiça não se lhe permitiu-se que continuava vivendo. Contudo Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. E eles porém acreditavam-se que Paulo começasse a inchar ou caísse morto, e de um momento que passava para o outro, mas havendo esperado muito tempo e observando que nada de anormal lhe tinha acontecido, mudaram-se de opinião e passaram-se a exclamar dizendo: é um servo de Deus, amém? Senta glorificando ao Senhor Jesus. Paulo estava preso, junto com mais 276 pessoas sobre esse navio. Eles estavam-se a caminho de Roma. Eles estavam-se como se fosse hoje. A pessoa é presa e vai ser transportada para o seu presídio. Então vai aquele comboio, naquela época era navios. Então colocaram todos esses aprisionados, esses prisioneiros sobre o navio para Roma, para poder pagar sua pena, para poder cumprir a pena que tinha sido decreto sobre a vida dele. Só que Paulo, para chegar em Malta, tem um processo. Paulo começa a navegação, eles começam a navegar, e vai dizer que no meio, sempre no meio se levanta uma tempestade. No meio começa um grande temporal. Então ele começa sobre essa embarcação, começa a balançar o barco, começa a colocar todos aqueles que estavam na embarcação em perigo, todos aqueles que estavam atravessando o mar em perigo. Vai dizer que um anjo do Senhor vem até Paulo. Ele, no meio de uma grande tribulação, no meio de um vento, vai dizer que o Senhor envia um anjo até Paulo. No meio daquela adversidade, o Senhor já começa dizendo aqui para nós: é no meio da tempestade, é no meio da tribulação, é no meio lá da aflição, eu mando um anjo para falar contigo, Paulo. Aleluia. Tinha 276 pessoas, meus irmãos, mas tinha alguém diferente. Aleluia. Tinha alguém que tinha o temor do Espírito Santo. Tinha alguém que estava cheio do temor de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, aquele anjo diz assim: Paulo, fique tranquilo, o vento vai se levantar, Paulo. O vento é grande, a tempestade é grande, mas o Senhor me enviou dizendo: Ele vai te dar vitória, Paulo. Fica tranquilo que o barco vai ter que encalhar aí. O barco vai ter que quebrar, sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que o seu, Paulo. Aleluia. Então naquele meio da navegação, meus irmãos, todo mundo ali apavorado, todo mundo ali tentando alguma coisa, dá um jeito, joga água para fora. A tempestade é grande, a água está entrando, e Paulo está tranquilo, porque aqueles que esperam no Senhor, aleluia, eles têm refrigério sobre a sua alma. A tempestade pode estar assolando, tempestade está soprando, mas você confia num Deus todo-poderoso, aleluia. Você tem certeza que você vai passar cantando o hino da vitória.
Então naquele momento, meus irmãos, aqueles homens ali tudo apavorado, e vai dizer que o barco vai bater e vai se romper. Então eles batem, a navegação bate sobre alguma pedra, algo que despedaça aquele barco. Neste momento, meus irmãos, eles todos ali estão aprisionados, mas os guardas dizem assim: ei, salve-se quem puder, nada até aquela ilha, pega algum escombro, alguma coisa que sobrou, pega algum pedaço do barco, pega algum pedaço que sobrou, alguma coisa aí que não afunde, e usa como boia e chega e salva cada um por si agora. Então, meus irmãos, ele estava num decreto, que eles estavam todos aprisionados, que ele ia ter que cumprir algo que ele nunca fez, que ele estava sendo perseguido pelo ministério de Deus, ele estava sendo perseguido porque ele tinha feito, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo: ei, ele foi condenado, mas ele não cumpriu a pena porque o Senhor interviu no meio do caminho, aleluia. No meio do caminho o Senhor está dizendo: as promessas ainda continuam, Paulo. Ei, você acha que o barco, a tempestade se levantou, esse vento está soprando, o barco bateu, quebrou-se tudo, mas continua firme, Paulo. Pega o que sobrou e continua, porque a minha promessa continua sobre a sua vida. Então, meus irmãos, eles escolhem alguma coisa. Ei, sabe por quê? Eles tinham duas escolhas. O barco bateu, estava no meio do mar, olhava para um lado, nada, olhava para o outro, só água, meus irmãos. É onda batendo, é escombro. Ou eles agarravam na superfície e morriam ali, congelado, no oceano. Ou eles nadavam e poderiam morrer, um tubarão vinha. Eles tinham duas escolhas, meus irmãos. Ou fica aqui se lamentando porque tudo isso aconteceu, ou você fica no lugar onde que tudo aconteceu, você se lamenta: Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ou eles tinham outra escolha: ou você se levanta, pega o que sobrou, o que vai ser necessário, e começa a nadar, porque a ordem do Senhor Jesus Cristo é ir para a ilha de Malta, aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo para mim e para você: o dia difícil vai chegar, o dia difícil bate na nossa porta. Aí você tem duas escolhas: ou você fica se lamentando: Senhor, por que aconteceu isso? Por que essa doença? Por que eu estou desempregado? Por que, Senhor, essa perseguição? Por que isso? Por que aquilo? Ou você fala: ei, chegou, mas em nome de Jesus vai ter que bater retirada. Eu vou pegar o que sobrou aqui e eu vou continuar. Sabe por quê? Porque a ordem do Senhor Jesus não é parar. A ordem do Senhor Jesus é prosseguir, aleluia. A ordem do Senhor Jesus Cristo continua. Então, meus irmãos, nesse momento eles começam a nadar. Paulo vai na frente, porque Paulo sabia que ele estava debaixo da promessa. Ele sabia que ele estava debaixo das potentes mãos do Senhor. Então Paulo começa a nadar, meus irmãos. A ilha de Malta estava próxima, era o mais próximo que tinha. Então ele começa a nadar, mas ao olho nu você acha que está próximo, mas começa a nadar para você ver quanto está longe. Começa a nadar e as forças vão começar a acabar. Você está nadando, no começo é tudo entusiasmo, é tudo de uma maneira diferente. Você nada aí, ó, cada braçada, e cada braçada que você dá sobre o mar, mas começa a se cansar, meus irmãos. Você não tem a mesma braçada do começo. Você não tem o mesmo entusiasmo do começo, o Senhor está dizendo. Você não tem o mesmo temor do começo. Você não tem a mesma intimidade do começo. Mas pode ficar tranquilo que a promessa continua. Ei, a promessa continua sobre a minha, a sua vida, aleluia. A promessa continua. Então Paulo, ele sem pouca força começa. Quem aguenta nadar, nada, vai chegar primeiro. Vai dizer que Paulo chega primeiro sobre a ilha. E vai dizer que aquela ilha era habitável. Aquela ilha tinha gente que morava ali. Então vai dizer que eles acolheram todos, bem recebido, foi bem acolhido. E vai dizer que tinha chuva, meus irmãos. Aí começa o mistério do Senhor.